Meus amados, meus amigos, nosso boa noite. Estamos com o nosso podcast. Aqui tem Tereré na Guampa. Temos hoje a honra de receber Valnete da Silva Costa, advogada colaborativa especializada em inventários, com formação em Direito de Família e sucessões pela Faculdade Escola Paulista de Direito e em Mediação Familiar pela PUC, Rio de Janeiro. Valnete também foi capacitada em práticas colaborativas pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas e em mediação e conciliação extrajudicial pelo Instituto Mediador Brasil. Sua experiência e paixão pela resolução pacífica de questões familiares prometem uma conversa fascinante no nosso podcast de hoje. Seja bem-vinda, doutora Valnete Silva Costa. Muito obrigada, Maurício Picarelli. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, né? Falando um pouco sobre direito de família, sucessões, inventário, principalmente, que é a área onde eu atuo bastante. Obrigada, né, para levar esse conhecimento a seus ouvintes, espectadores. Né? Seus espectadores, né? Valnete, eu conheço. A Valnete trabalhou comigo. Conheço a Valnete desde os 17 anos, mais ou menos, né? 16, desde 1989, né? Sei lá, muito tempo lá para trás, né? De mocinha. Isso trabalhou mesmo. comigo no departamento comercial da antiga Rádio Cultura, também no departamento comercial da TV Campo Grande. E agora eu pergunto, Valnete, depois da grande experiência em vendas e comerciais de rádio e televisão, essa paixão pela advocacia e principalmente na área de família, como que começou? Quando que despertou isso em você? Olha, eu vou ser muito sincera. Eu nunca imaginei que eu iria um dia advogar. Nunca imaginei. Depois de atuar, né, como o Maurício Picarelli disse, né, em departamento comercial, em vendas, eu fui trabalhar num cartório de registro de imóveis. E lá eu percebi que a linguagem era diferente. A linguagem do dia a dia era uma linguagem jurídica. Aí eu fiquei observando os funcionários ali, eu falei, epa, preciso fazer o curso de Direito. Foi então que eu fui fazer o curso de Direito e me apaixonei pelo direito, principalmente pela área de família, pela área de sucessões. Eu sempre gostei de lidar com pessoas. E direito de família, né? Você está ali lidando com pessoas, no direito em geral, mas você está diretamente ali lidando com as emoções das pessoas. E eu gosto disso. E aí eu falei assim, por que não, né, fazer direito? Estudei os 5 anos. Nesses 5 anos, eu fiz a pós-graduação em Direito de Família, junto com o curso de Direito, e me formei em 2011. Eu tenho a minha primeira faculdade, é Administração, minha primeira formação. Em 2011, eu me formei em Direito, mas mesmo assim eu não podia atuar, porque eu trabalhava em cartório, e cartório a função é incompatível com a advocacia. Você tem que optar. Ou você advoga, ou você trabalha no cartório. E com a minha saída do cartório, foi onde eu resolvi, então, advogar. Mas eu nunca imaginei que um dia eu iria advogar. Isso nunca passou pela minha cabeça. Bom, hoje você é uma advogada, vou dizer, de renome na capital e também no interior do estado, principalmente nessa área de família, que nós verificamos, são poucos os advogados que trabalham na área de família. É mais civil, criminal, tributária, etc. Né? Mas família, todos os advogados trabalham e atuam nessa área, mas a especialidade somente a doutora Valnete. Valnete, influencia no tempo da pandemia, como que foi o tratamento, porque teve muitos divórcios, separação, muitas brigas entre casais. Você tem alguma experiência que pode contar para nós e como que você atuou nesses 2 anos de pandemia? A pandemia, Maurício, ela nos trouxe assim grandes perdas, né? Perdas de pessoas queridas, perdas de pessoas bem próximas, de familiares, mas também houve um lado assim que, principalmente no meio digital, hoje foi através da pandemia que começou o divórcio até online.
Então, hoje você pode até fazer um divórcio online. Isso foi devido à pandemia, que houve essa necessidade naquele período ali, das pessoas estar ali trancadas dentro de casa e acaba, né, fazendo com que o conflito ele fica mais assim, fica tudo mais aflorado, né? E aí, com isso, surgiu até o divórcio online. Outras também possibilidades que houve através do meio digital depois da pandemia. Mas, assim, aumentou o número de divórcio, como também de mortes, né, de falecimento na pandemia, né? Nós perdemos muitas pessoas, né? Houve muitas mortes devido à pandemia. Bom, Neto, existe várias situações entre os casais hoje, né? Existe o casal, aquele que quer o divórcio, na verdade, pode ser o divórcio amigável, divórcio litigioso. Um advogado pode cuidar dessa separação ou desse divórcio, né? Se for amigável. Se for litigioso, com certeza tem que ter um outro advogado que vai defender os interesses do seu cliente, no caso, né? Agora, como que funciona essa partilha, né? Porque às vezes a pessoa se divorcia, tem bens, tem casas, tem terrenos, às vezes tem dinheiro no banco, às vezes tem uma poupança. Como que funciona essa partilha, né? Um cidadão que tem o dinheiro no banco, ele tem uma poupança no nome só dele. Por exemplo, um empresário, vamos supor, ele tem o dinheiro dele, a retirada dele, e ele coloca no banco o dinheiro que é dele. E vice-versa. Mulher pode ser uma empresária e também pega o dinheiro que é dela, a retirada dela e põe na conta dela. Bom, aí é a briga, né? A briga, a divergência, a dissolução do casamento. Como que funciona essa partilha aí? E isso é bastante comum, né? Comum e complicado, né? Comum e complicado. Mas quando se trata de divórcio, eu gosto de falar muito, quando eu atendo, eu já falo. Vamos procurar fazer um divórcio com respeito. Eu gosto de trabalhar com divórcio com respeito. Por que não? Mesmo diante ali daquele momento, né? Porque sempre um vai sair mais ferido do que o outro. Isso sempre vai acontecer. Alguém vai sair mais machucado ali daquela relação. Mas por que não olhar com uma lente diferente, olhar no sentido assim, peraí, eu vivi X anos com essa pessoa. Houve momentos bons, houve momentos ali de amor. E às vezes pode ter acontecido muito mais momentos felizes do que ali o momento, o que levou, o fato que levou eles para o divórcio, né? Então vamos procurar trabalhar, vamos procurar olhar com essa lente, um divórcio com respeito. E todos saem ganhando, Maurício. Todos saem ganhando, principalmente se houver filhos. Os filhos saem ganhando. Porque a gente sabe que uma discussão ali, os filhos ouvindo, e acaba ouvindo. Por mais que está discutindo lá no quarto, no momento ali vão se alterar, né? E vai estar ouvindo. Então, assim, vamos procurar sempre fazer um divórcio com respeito. Agora, quanto à partilha, né? Ele ganhou esse dinheiro que está ali na poupança, aplicado em algum investimento. A partir desse momento, dependendo do regime de bens. Na verdade, a maioria é comunhão parcial de bens. Hoje em dia, né, isso, né? O regime legal é o regime parcial de bens. Mas muitas pessoas hoje estão se casando com separação. Eu vou ser muito sincera, eu acho que esse seria o regime legal, poderia ser esse o regime legal. Por que não, né? Cada um administrar seus bens, cada um ser dono do que é teu. Bom, Neto, mas deixa eu fazer um parênteses nessa nossa conversa aqui. Muito bem, você falou certo, separação de bens, tá? A pessoa tem uns bens e já conquistou durante toda a sua vida, a mulher também, então ele resolve, vou casar com você, eu te amo, tá? E vou casar com separação de bens. Tudo bem, durante anos, 10, 15, 20 anos. A mulher lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, tem aquele trabalho doméstico que não é recompensada por isso, ela não ganha absolutamente nada por isso. E casa com separação de bens. E esse trabalho que ela fez durante tantos anos, cuidou do marido, às vezes lava, às vezes passa, às vezes cuida da família como um todo, e depois sai sem nada, porque às vezes ela para até de trabalhar. Nesse Como caso... que funciona aí? Sim, nesse caso, eu penso, por que não então casar em comunhão parcial de bens?
peraí, uma das partes ali está deixando, de repente, a sua profissão para cuidar do lar. Então, o que é importante, Maurício Picarelli, é o casal, eles fazer contato com um advogado antes de casar. Isso aí já é um planejamento sucessório, porque hoje o regime do casamento ele vai influenciar muito lá na frente. De repente, com a morte de uma das partes ali. Então, por que não procurar um advogado e sentar e fazer um planejamento? Porque hoje você pode fazer o seguinte: vamos casar no regime da separação total de bens. Fazer um pacto. Pacto é um contrato ali entre os nubentes. Vamos casar com separação total de bens. Durante 2 anos, é esse regime que vai vigorar no nosso casamento. Daqui 2 anos depois de nós casados, vamos passar para o regime comunhão parcial de bens. Você pode criar um regime misto. Por que não? E mesmo que este casal casou em separação total de bens, mas depois de uns 2, 3 anos ou mais, optaram por ter filhos e sentaram, falou assim, vamos fazer o seguinte, vai você agora cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar dos filhos. E por que não, será que num divórcio, ok, já casar, pode ter alteração de regime também hoje. Hoje a lei está flexível. Está bem flexível. Você Chega pode um período alterar, de tempo, vai no cartório e muda tudo. tem que ser judicial ainda. Por enquanto Ainda tem que ser judicial. Mas por que não também ou fazer essa alteração de regime ou já colocar algum patrimônio no nome daquela pessoa que abriu mão? Eu não vou dizer só a mulher, porque hoje em dia também pode ser o homem. Sim. Vou abrir mão e vou cuidar. Eu tenho afinidade, eu gosto de cuidar da casa. Hoje existe isso. Por que não? Agora, voltando lá na poupança, no investimento. A partir do momento que ele ganhou, mas ele aplicou esse dinheiro, se casou na separação, se casou na comunhão parcial de bens, 50% para cada um. Vai ser vai na partilha mesmo. Vai na partilha. Vai na partilha. Porque a lei entende que virou investimento. Por mais que ele ganhou, veio do trabalho dele, mas virou investimento. Então vai ser partilhado. Da família para ambos os Isso. dois. Em caso de herança, os filhos têm como ter esse dinheiro ou não? Vamos supor que a esposa perde o marido e ele tem o maior patrimônio, lógico, no nome dele, compartilhado com a esposa. Numa situação como essa, quais são os direitos dos filhos? Dos filhos. E da esposa também, que ela tem 50% e os filhos têm o restante. Exato. Tudo depende também do regime de bens. Comunhão parcial de bens. Tem lá, 50% vai ser da viúva. E os outros 50% desse investimento é dos filhos. Serão partilhados entre os filhos. Deixou 100 mil reais. 50 mil é da viúva e 50 mil é partilhado entre os filhos. Igualitariamente. Entre os filhos, sim. Igualitariamente entre os filhos. E a viúva, seus 50%. Agora, genro tem direito à herança do sogro? Então, é uma pergunta que eu recebo com frequência, essa. O genro, ele não é herdeiro do sogro. Num falecimento é o que mais briga, né? Eu palpito bastante. Briga para ter a herança do sogro, briga no testamento. Eu quero que você fale sobre testamento, a validade do testamento. Sim. O que acontece? O genro, ele não vai ter direito à herança do sogro. O genro, ele é herdeiro, nesse caso, da filha do falecido. Se ela falecer primeiro do que ele ainda. Mas ele não é herdeiro do genro. Se a filha desse falecido ela é casada por comunhão parcial de bens, pelo regime parcial de bens, esse genro ele não tem direito a essa herança nem num divórcio. Se eles vierem a divorciar, ele não recebe, se for casado parcial de bens, ele não recebe parte daquela herança, não, de forma alguma. Agora, se a esposa falecer primeiro do que ele, aí sim ele vai ser herdeiro dessa herança, que a filha herdou do pai, né, concorrendo com os filhos. Ele não vai ser nem meeiro, ele vai ser herdeiro, porque há uma diferença, né, de meação para herdeiro.
Há uma diferença. Tem muita discussão aí desses artistas famosos, né, que morrem, brigam depois na justiça e de repente aparece, olha, eu sou filho dele, eu sou filho daquele lá, e já perde DNA, já começa uma série de situações, porque o artista, né, o ator, o mesmo jogador de futebol, como já aconteceu muito aí, que tem notoriedade pública no mundo inteiro, e aparece um filho, né? De repente, depois de muitos e muitos anos, nunca apareceu. Agora, como já aconteceu com o Gugu, com outras pessoas aí também, com várias, como que funciona isso aí? Consegue ou não? A pessoa, ela tem direito, provando, né, que é filho, um filho extra-casamento? Como que funciona? No Tereré na Guampa aí é bom. Tereré, com água geladinha nesse calor, tá muito bom. Nesse caso, Picarelli, vai ter que abrir, além do inventário, né? O Picarelli está perguntando em relação à morte. Sim, sim. Além Morreu do um cidadão inventário, lá, vai ter que deixou abrir. uma fortuna lá. Isso. Com vários filhos, esposa, tudo. Isso. E esse filho aí é E extrajudicial. esse que apareceu, depois de Sim, muitos anos exatamente. apareceu, falou, eu sou filho do Gugu, Isso. eu sou filha do fulano de tal, eu quero parte na herança. Como que funciona isso? Vai ter que abrir o inventário normal, né? A família lá vai abrir, né? E a mãe desse filho aí vai ter que entrar com uma ação judicial de reconhecimento de paternidade e após a sentença, após já ter a sentença dizendo que ele é herdeiro, aí na qualidade de herdeiro, ele vai ter que se habilitar lá no inventário do pai. Lá. Mas aí o que pode acontecer? Nessa ação que a mãe entrou de reconhecimento de paternidade, ela já pede ali para que seja reservado o quinhão desse suposto filho, né, tendo o reconhecimento, já deixar reservado. Se provasse lá no DNA, provar que ele não é filho, esse quinhão que foi reservado volta para o monte partilhável lá. Agora, se confirmar que é filho, já tem ali aquele quinhão reservado para ele. Mas é assim, um processo muito demorado, porque além do DNA vai ter testemunhas. E tempo. O Poder Judiciário já está aí, né? Lotado de processos. Bonete, agora me fala sobre a pessoa que não é casada no papel, vamos dizer assim. Ela tem uma convivência com a pessoa durante anos, né? União estável, tal, e vai ano, 10, 15, 20 anos. Aí o cidadão morre deixando uma considerável herança. Como funciona? Vamos supor, isso já estou em parênteses, que esse que está já em companhia de uma senhora já há muitos anos de um relacionamento já consolidado, já foi casado. Só que não foi divorciado, nem desquitado, só separou. Separou, foi por um lado, ela foi por outro, e ele passou a ter um relacionamento com outra pessoa durante 10, 15, 20 anos e com essas filhos também. E com a outra que era casada, tem filhos também. Eu já vi um caso como esse. Como desajustar isso aí para ter um ajuste final? Separado de fato, né? Separado saiu do lar e aí constituiu uma nova família, dessa família adveio filhos, né? Sim. Sim. E aí faleceu. Sim. Quando a pessoa ela é apenas separada, de fato, e ela constitui uma nova união, mesmo que seja através da união estável, a união estável, se você não fizer ali uma escritura pública e você escolher qual é o regime que o casamento vai reger, vai ser comunhão parcial de bens, ok. Mas nesse caso, que a pessoa ela é apenas separada de fato, esta união estável, mesmo sem escritura pública, ela vai ter que ser, durante aquele período todinho, separação de bens. A lei fala isso porque para não confundir o patrimônio, justamente por isso. Então, esse que ficou ali vivendo em união estável durante 10 anos com essa pessoa, se ele adquiriu ali, se eles adquiriram algum bem, vai ser separação de bens. Então, vai ser assim, o que ele comprou é dele, o que ele comprou... Só que poucas pessoas sabem disso. Eu estou separado de fato e ainda continuo casado no papel. Porém, estou morando com uma outra pessoa, já constituí família. A pessoa, hoje em dia, poucas pessoas que sabem disso. Que aquela relação vai ter que ser regida pelo regime da separação
total de bens. Muitas Só que pessoas... aí a pessoa faleceu, a convivente ali, ela vai ser herdeira, ela não vai ser meeira. Mas herdeira. Se ele adquiriu ali um bom patrimônio, ela não vai ter 50% daquele patrimônio, mas ela vai ser herdeira concorrendo com os filhos, tanto com os filhos daquela união, quanto os filhos da primeira união. O que muitas pessoas não sabem, e gostaria que a doutora Valnete nos explicasse para orientação, depois nós vamos fazer os cortes, né? E vamos colocar nas redes sociais para que as pessoas possam ter um entendimento. Apesar que a Valnete, desculpe eu chamar de você de Valnete, pelo carinho e amizade que nós temos. Val. Pode falar Val. A gente chamava de Val, né? Viu, Val? Eu me sinto bem confortável me chamando de Val. A Val, nossa amiga já de muitos e muitos anos. Existe uma situação aí muito interessante, né? Que as pessoas, às vezes, não têm consciência do que pode acontecer. Num relacionamento assim, pouco tumultuado que as pessoas têm durante anos, a pessoa era casada, saiu do casamento, arrumou outra pessoa, não houve o desquite, nem tampouco o divórcio, e acabou tendo esse relacionamento com as pessoas. Muito bem, esse relacionamento com as pessoas, ele adquire patrimônio mais do que tinha anteriormente, quando era casado, e essa mulher que está com ele agora, acaba uma hora dizendo o seguinte: olha, eu quero me separar de você, eu quero me sair, não quero mais. Uhum. E entra na justiça. Ela tem direito, nesse período que ficou com ele, de receber alguma coisa, não herança, porque ele está vivo, mas ela quer algo em troca dos 10, 15, 20 anos que esteve com ele. Mas aí ele é separado de fato? Não. Do primeiro casamento? Não, ele não separou direitinho? Não separou. Ele largou a família, arrumou outra e ficou 10, 15, 20 anos. E adquiriu, nesse período, patrimônio. Com a nova família ali? Com a nova família. Uhum. Ela, de repente, não quero, você ficou velho demais, ficou barrigudo, eu não te quero mais, eu quero sair, quero fora, cair fora. E eu quero a minha parte, eu quero uma recompensa pelos 15, 20 anos que eu estive com você, cuidando de você. Vai ser uma briga boa. Se ele conseguir um bom advogado, o advogado vai trabalhar na linha de você... Ele ainda é casado, né? Sim. No papel. Não houve a partilha lá no primeiro casamento. Não. Então, essa união aqui vai ter que ser regida pela separação. Separação de bens. No divórcio, essa pessoa não tem direito a nada. Separação de bens. Tem direito a nada. E tem muita gente que não sabe disso. Não sabe disso. Não sabe. Como que fica aquela situação da pessoa ter que pagar pensão para o marido depois de uma separação? Maurício, se a mulher tem condições melhores do que o... Tem que provar isso, né? Tem que ver qual que é a necessidade dele. E qual que é a possibilidade dela. Se ela tem condições e tem a necessidade dele, por que não a mulher não pagar pensão para o ex-marido? Isso é comum hoje. Claro, por que não? Né? Aí o Picarelli também me fez uma pergunta no início sobre alguma coisa de alimentos. Existem alimentos compensatórios. Sim. É aquele que a mulher fica ali cuidando da casa. Exatamente. E, de repente, tem a quebra de padrão. Ela pode entrar com ação de alimentos compensatórios. Durante ali, hoje os juízes, eles não estão dando por muitos e muitos anos, concedendo alimentos por muitos e muitos anos para o ex-cônjuge. Geralmente está em 2, 3 anos, até essa pessoa ela se recolocar no mercado de trabalho. Agora, se é uma pessoa com idade já avançada, que percebe que não vai conseguir se colocar no mercado de trabalho, aí, nesse caso, o juiz ele pode ser concedido esses alimentos para o resto da vida. Bonete, Val, deixa eu fazer essa pergunta aqui, que é para esclarecer a nossos espectadores a respeito desse fato. Por exemplo, a pessoa casada já há muito tempo, muitos anos, e às vezes não casada, porque na maioria das vezes eu tenho observado que as pessoas são conviventes e não estão casando. Casaram há muito tempo, depois deixou, desiludiu, não vou viver com fulano, vive 10, 15, 20 anos. De repente essa pessoa fica doente, esse homem fica doente, passa problemas sérios de saúde, às vezes não tem o suficiente para o seu tratamento, não tem plano de saúde,
E a mulher é obrigada, entre aspas, a cuidar dele. Os filhos dele, de outro casamento, não dessa mulher, não querem ajudar, não querem fazer absolutamente nada, não querem ajudar o pai, e essa senhora fica com essa carga violenta. Ela não é casada, convive já com ele há muitos anos. Que direito tem essa mulher? O que vai acontecer com ela? Ser enfermeira, lava, dá banho no homem, dá remédio no homem. Picarelli, existe lei hoje em dia que o filho adulto, ele é obrigado a dar assistência para o pai, a mãe, ali, se os pais, eles estão numa idade avançada, em condições de saúde frágeis, que não tem condições de manter os remédios, a medicação hoje está caríssima. Então, existe, hoje, essa convivente dele, ela pode entrar na justiça com uma ação contra os filhos da primeira união, para que os filhos, eles dê essa assistência para o pai ali no momento. Agora, o filho, né, ele esperar isso acontecer, como é que fica a consciência desses filhos? Não querer amparar ali o pai na velhice, naquele momento que a saúde está, né, frágil. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, muito técnica, no caso, né? Como que a senhora aborda essa questão dos filhos reconhecidos em certidões de nascimento após a morte do pai? Como que funciona isso? Hoje também isso está muito... Está muito comum, né? Está comum. Tem o falecimento ali e a mãe desse filho, desse suposto filho, resolve, depois da morte, né, procurar, vamos regularizar isso. Ou acontece até do filho ficar sabendo após a morte do pai, você era filho de fulano. E aí, o que vai acontecer? Essa ação também é uma outra demorada, né? Que além de toda testemunhas, vai ter que fazer o DNA. Fez o DNA, pronto. Acabou, está Acabou consolidado. Está consolidado, é herdeiro do mesmo jeito, igualzinho os outros filhos que conviveram com ele todo o período de vida, e esse filho que não teve ali a convivência tem os mesmos direitos dos outros filhos. Dizem as estatísticas que Mato Grosso do Sul é campeã em divórcio, em separação. Então você deve estar lá dando de braçada aí. Como que você analisa essa informação? É verdade ou não é verdade? É verdade, faz muitos anos, né, que ele está em primeiro, um dos campeões, né, faz muitos anos. Divórcio. Exatamente. Não estou nadando em dinheiro, não, nesta área do divórcio. Eu gosto muito de atuar no direito de família, mas eu dei uma concentrada mais no inventário. Você é mais conciliadora. Eu tenho Também. acompanhado o trabalho da Valnete já há algum tempo. Ela é mais conciliadora do que realmente partir para uma ação litigiosa contra quem quer que seja. Ela tem consertado, isso aqui é um mérito seu, ela tem reconciliado muitos casais quando estão praticamente prontos para uma briga até judicial. Sim. Né? Esse é um trabalho maravilhoso que você tem feito. E até quando eu iniciei, em 2017, na advocacia, meus 2 primeiros clientes de família, né, ali de divórcio, eu reconciliei eles. Que bom. Aí você fala assim, mas e aí seus honorários? Né? O advogado vive de honorário, né? É claro que a gente acaba ali cobrando um valor menor, mas eu tenho uma gratificação, sabe assim, aquela gratidão de voltar para casa e dizer assim, porque tem ali na conversa, você percebe ainda, Picarelli, existe amor aí nesse casal. Sim, existe você percebe, você conversando Exatamente. com ele, você sente que tem um atrito. De repente um ali vacilou, né, alguém ali, mas você percebe assim, existe amor ainda. Ainda dá para eles tentarem mais uma vez. E aí você vai conversando com um, faz um atendimento com o outro, ali quando você está atendendo o casal, porque você também pode atender o casal, apesar que não é tão aconselhável o mesmo advogado atender o casal ali, mas pode, né? E aí você percebe, e depois você faz a reunião, pode ser até a 4, né? Que pode ser o advogado do outro, sentar ali e você costurar ali, sabe, uma reconciliação. Que bom. Eu né? gosto disso, gosto de... Parabéns, porque eu sei que você faz isso e faz com muita propriedade. Até no inventário também. Até no inventário também. Procuro... Agora, inventário demora muito tempo? O inventário, pela via judicial, ele é demorado. Acho que nesse período que eu estou atuando, acho que teve um que eu consegui finalizar chegando nos 2 anos.
mas geralmente é acima de 2 anos, Picarelli. É acima. Eu tive um professor no Instituto Educacional Toledo Ensino, em Bauru, fugiu o nome dele, Tiburcio de Matos, um grande professor jurista, já falecido há muito tempo, e ele contou a experiência na sala de aula. Naquele tempo, advogado era tudo de gravatinha, tudo bonitinho, sabe? E ele contou na faculdade o seguinte: eu tenho uma tristeza com o meu filho, que também se formou advogado e foi trabalhar no escritório dele. Daí o pessoal, os alunos perguntaram: por que, professor? Porque é o seguinte, um dia em casa, na hora do jantar, ele chegou eufórico, alegre, feliz: pai, 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 pai. Trabalhava no escritório do pai. Consegui, pai, consegui, pai. O senhor levou 15 anos por causa do inventário. Eu, em 48 horas, resolvi o inventário de fulano, de ciclano, está tudo resolvido. Daí o pai levantou e falou: você também é um brincalhão, né? Esses inventários que tu sustentou e te formou durante os 15, 20 anos que nós estamos aqui. É uma experiência verdadeira essa aí. Você é um idiota, rapaz. Você vai lá e encerra. Você encerrou o negócio, estamos ganhando dinheiro. Uma pessoa milionária, inclusive. Né? E esse inventário que te sustentou a família inteira e te formou, e você termina em 48 horas. São fatos que acontecem, histórias de advogado, né? Paulette, Feliz Natal para você, feliz Ano Novo, né? Nessa sexta-feira, antevéspera de Natal. Estamos agradecidos aos nossos queridos espectadores. Gostaria que você agradecer essa sua entrevista, muito importante para nós, e a sua mensagem aos nossos queridos espectadores, né? E Feliz Natal. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, falar do meu trabalho, gosto muito de falar. E a minha mensagem é o seguinte: tanto num divórcio, diante ali de uma separação, como eu disse no início, procure passar por esta fase com respeito. Não estou dizendo aqui que é fácil, mas é o melhor caminho, passar com respeito este momento. Num inventário também, que não se apegue a coisinhas assim, porque às vezes o inventário ele trava, por quê? Por causa de brigas de um determinado bem, e é bem material. Então, vê qual que é a necessidade, porque esse aqui quer tanto este bem, qual que é a necessidade desse. Não vale a pena ir para o conflito, não vale a pena. Se tiver bem móvel, um carro, por exemplo, só vai ficar desvalorizando. Bens imóveis, algumas vezes a gente passa pela cidade e vê assim: nossa, faz tempo que aquele imóvel está daquele jeito, hein? Você já logo pensa, deve estar em inventário, porque às vezes os herdeiros ali naquela briga, naquele conflito, eles acabam não dando a manutenção, não alugando, não vendendo, e o imóvel vai só desvalorizando. Então, procure sempre ter um olhar para a paz, é o que vale a pena. Feliz Natal para você, obrigado. Para nós, Feliz Natal nós todos, a né? todos. E até a próxima oportunidade. Até a próxima, obrigada. Meus amados, meus amigos, agradecemos a sua preciosa atenção. Estaremos de volta na próxima semana. Tenham todos um bom final de semana, um Feliz Natal e fiquem com Deus. Sempre ao lado da justiça, do direito, da verdade, com muita fé e vencendo sempre. Bom final de semana.